Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Vamos levantar da cama. Hoje é dia 12 de agosto de 2026. Nós estamos começando agora mais uma edição do seu Desperta aqui de todo santo dia, esperando que você tenha um ótimo dia, que você consiga resolver, desenrolar a sua vida, resolver seus negócios e tudo mais. E para te ajudar, nós vamos começar te dando aqui as informações fresquinhas do que aconteceu ontem, do que vai acontecer hoje e do que está em perspectiva aí pela frente. Olha, tem dia que a gente pensa que é melhor não abrir, né, os jornais ou não olhar a internet, porque o que vem por aí é muito ruim. E foi essa sensação que eu tive essa madrugada, quando abri o noticiário e vi o tamanho da ofensa, né, que, de novo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está fazendo aqui, com uma manifestação explícita de arrogância do nada, uma provocação que vem do nada, sabe? Um idiota lá, todo poderoso dos Estados Unidos, a serviço do Trump, lembrando a doutrina Monroe, que é uma doutrina de intervenção pesada, né? Que o domínio dos Estados Unidos sobre o continente é inesquecível, que ninguém esquecerá jamais. Isso é uma coisa assim que demonstra esse caráter beligerante, né? E o desejo imperial de constituir, né, uma região sua, de domínio seu, de domínio total, como se fosse uma ditadura semiplanetária, né? Porque trata do hemisfério ocidental. E isso diz respeito à nossa autonomia, tá? E não é um discurso vazio, porque a gente sabe que o Trump começou essa gestão aqui fazendo várias ameaças a vários países, Groenlândia, anexação da Groenlândia, anexação do Canal do Panamá, pois ontem tudo isso voltou e voltou gratuitamente. E digo aqui para vocês que isso lembra muito o que aconteceu na Alemanha nazista, na Alemanha dos anos 30, na preparação do ambiente da Terceira Guerra Mundial. Obviamente que hoje o mundo é um mundo muito diferente daquele, pode ser que isso não crie uma guerra, né? Porque existe um desequilíbrio nas forças, não há mais nenhuma paridade de força, ninguém pode conter o Império Militar Americano, porque o Império Militar Americano tem mesmo um arsenal que ninguém tem meios que ninguém tem e está nas mãos de um sujeito que parece ser um desequilibrado completo. E os sonhos expansionistas, os sonhos imperiais, e por que não dizer os sonhos imperialistas dele, estão impregnando as relações dos Estados Unidos com todo mundo, inclusive com o nosso bom humor, tá? Porque é muito difícil você acordar de manhã e saber que um sujeito que não tem nada a ver com a nossa língua, com os nossos costumes, com a nossa cultura, só porque é um vizinho distante lá, acha que isso aqui é o galinheiro dele, que nós somos as galinhas e não somos. Então é nesse clima de indignação que eu vou começar o nosso jornal de hoje, e dizendo para vocês que tem muito mais no reino da política. Nós temos, olha, Michele, amicíssima de Flávio Bolsonaro, é uma relação de amizade que chega a condoer de tão maravilhosa que ela é, né? Ambos se elogiando mutuamente, compromissos juntos, tudo aquilo que a gente pensava que os problemas familiares iam separar definitivamente, não aconteceu, estão lá juntos, e está fazendo até bem para o Flavinho, sabia? Flavinho Bolsonarinho, porque ontem ele, um raríssimo gesto de gentileza, mandou até alimentar os animais, mandou dar Coca-Cola para os jornalistas que estavam lá na frente da casa dele, tá? Mas não deixa de ser, tá? Nenhum gesto de delicadeza tira dele, né, essa falsa capa de proteção que ele se impôs de que é um Bolsonaro civilizado, que é algo que não existe, tá? É como um unicórnio, não existe. E assim eu vou começar o jornal, já vou chamar aqui meus companheiros para falarem com a gente, para anteciparem para você o que vem por aí. Bom dia, doutor Lula. Bom dia, Fábio. Cadê o doutor Lula? Apareceu. Tudo aqui. Bem, Lula? Tudo bem, bom dia, Fábio, né? Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Fábio, vamos falar para a nossa audiência como e por que o presidente Lula está intensificando o diálogo dele com Davi Alcolumbre e Hugo Motta no Congresso e o risco de se reabrir a discussão sobre a redução da maioridade penal às barras da eleição, como o Hugo Motta faz hoje, né, instalando a Comissão Especial de Redução da Maioridade Penal na Câmara dos Deputados. E também vamos falar sobre a procedência dessa investigação no Maranhão contra um blogueiro e o seu mandante de ação que estava produzindo
dossiês e cenários contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Flávio Dino. Esse assunto é um assunto muito polêmico. Daqui a pouco o Lula vai colocar a posição dele sobre isso para a gente discutir aqui, tá bom? Bom, deixa eu chamar o Kleber Lourenço e o clone dele, que estão lá na nossa redação desde cedinho, produzindo um monte de coisa lá. Bom dia, Kleber, tudo bem? Tudo ótimo, Panunzio. Bom dia para nossa maravilhosa comunidade também. E bom dia, um abraço especial para Olivia Lebrandan, que também nos acompanha ali, uma espectadora assídua do nosso programa, Panunzio. Para hoje, o que nós temos de importante? Vamos falar um pouquinho ali sobre a primeira aparição pública de Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro lado a lado. Tem algumas mensagens importantes que a coletiva deles ali deu para essa campanha presidencial. Também vamos falar sobre a reunião de líderes de ontem. O líder da bancada petista, o Pedro Kuczaj, desmaiou, teve ali um AVC, e isso paralisou os trabalhos da Câmara dos Deputados ontem, mas tinham discussões importantes em andamento. Além disso, a gente vai falar sobre a perspectiva do governo em relação à reindicação de Jorge Messias, também sobre a relação do Exército Brasileiro com as Forças Armadas norte-americanas em pleno auge da crise e das seguidas ameaças de invasão, intervenção e todo tipo de ingerência da gestão do Donald Trump na América Latina. Ontem eles também publicaram um vídeo ali ameaçando praticamente todo mundo e reafirmando a postura imperialista deles. E por último, também vamos falar sobre o TCU, o Tribunal de Contas da União, que mandou o CAD, o Conselho de Atividade Econômica, suspender uma parceria com a entidade que representa as bets. Uma parceria que já era no mínimo absurda, mas que o TCU mostrou que é ainda mais absurdo do que a gente imaginava, Panunzio. Pois é. Então até já, Kleber. Pessoal, acabou a novela Depay. O Depay está fora do Corinthians. E é sobre isso que o Alex vai nos falar hoje, não é, Alex? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, Panus, bom dia à nossa audiência. Hoje teremos nosso bloquinho, teremos o Depay, o anúncio da não renovação de contrato. Também teremos a notícia sobre o ônibus que ia transportar o São Paulo, que estava com 86,5 kg de maconha no ônibus tricolor. E também os resultados dos jogos de ontem e os jogos de hoje também para nossa audiência, Panunzio. E o pessoal é para uma festinha brava, é isso, Alex? Então, a gente não vamos deixar... É maconha para muita festa, hein? Sim, ali eles iam carburar demais, mas vamos falar isso no bloquinho, Panunzio. Tá bom, beleza. O Alex volta já, gente. Bom, vamos começar então. Vou mostrar para vocês aqui os destaques do nosso site, do iclnoticias.com.br, que você precisa se acostumar a compulsar de manhã, porque estão aqui, né, as notícias que fazem a síntese da agenda do dia, né? E nós começamos com isso aqui, olha, mais uma notícia lá sobre Trump, que está agora querendo manietar as eleições dos Estados Unidos, porque ele, com 70% quase de impopularidade, vai tomar uma surra nas eleições de meio de mandato, vai ficar sujeito, inclusive, a ser impedido de... Podia acontecer isso, né? Isso ia restaurar o sossego no mundo, porque esse cara transtornou tanto a ordem mundial, mas, enfim, quer tutelar as eleições americanas e daqui a pouquinho nós vamos... saber mais sobre isso. E aqui, olha, no intertítulo aqui que está debaixo dessa manchete, tem aqui, ó, Estados Unidos alertam que domínio sobre a América Latina jamais, nunca mais será questionado. Aqui é que mora o problema. Mais uma manifestação de estupidez e arrogância do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Um outro destaque, a Universal mobilizando os seus clérigos lá, os pastores, os bispos, para eleger pastores e bispos, né? A igreja quer encher o parlamento brasileiro de funcionários seus, como é a tradição dela, a igreja que tem banco, que tem partido, enfim, é uma igreja que é um combo institucional no país, né? E lançou uma campanha chamada Desafio de Neemias, que começa hoje e que vai terminar só no dia da eleição, dia 4 de outubro. O que será que é o Desafio de Neemias? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, tá bom? Olha, o livro da nossa grande Juliana Dalpiva venceu o Jabuti Acadêmico e eu quero aqui já deixar os parabéns para ela. Ela, infelizmente, não vai poder estar conosco aqui hoje no programa, mas certamente vai estar lá no N1 falando sobre esse prêmio importantíssimo na vida de qualquer autor, né? Ela que é uma escritora brilhante, né? E é uma jornalista brilhante também, mereceu super, deve estar super contente aqui, espero que ela tenha um ótimo dia hoje, porque a notícia é super importante, tá bom? Aqui o tema que o Lula vai trabalhar depois, aqui, Moraes determina busca contra o suposto informante blogueiro que escreveu sobre Dino.
esse caso é um caso muito controverso e é bom que a gente o discuta aqui porque ele diz respeito ao campo da liberdade de expressão. Mas aí vem a pergunta, será que a pessoa que supostamente queria publicar matérias sobre Flávio Dino era mesmo um jornalista ou era um chantagista? É o que nós vamos saber, tá bom? Aí temos aqui também o destaque de um juiz que bebeu demais e aí saiu falando bobagem na internet, né? E o Pedro Kizai, deputado federal, líder do PT, ontem participando de uma reunião na liderança, no colégio de líderes, passou mal, teve um AVC, foi internado às pressas lá em Brasília. Parece que está tudo bem com ele, a gente vai atualizar as informações durante o programa de hoje, tá bom? Bem, esses aqui são os destaques. Pode tirar a minha página do ar, por favor, Alex? E eu quero começar mostrando para vocês o que aconteceu ontem em relação aos Estados Unidos. Foi realmente deplorável, né? Porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos, do nada, publicou ontem nas mídias sociais deles lá, especialmente no Twitter, né, e na Social Truth, que é a rede do presidente dos Estados Unidos, um vídeo dizendo que o domínio dos Estados Unidos sobre o continente nunca mais será esquecido. Eu vou botar um trecho para vocês aqui do vídeo, é um vídeo de 5 minutos, e esse vídeo é um vídeo que diz muita coisa sobre a ressurreição dessa chamada doutrina Monroe, né, que é uma doutrina lá do século XIX, que entrou pelo século XX e nunca saiu da mente expansionista dos Estados Unidos. Olha só a maneira como o cara fala. Foram 5 minutos e 31 segundos de uma verborragia, de deturpações da história, sabe, de todo tipo de falsificação para justificar a arrogância e a prepotência do Império Americano que agoniza e que estertora enquanto tenta se manter na base da força. Vamos rodar o VT, por favor, Alex. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. Through the execution of Operation Absolute Resolve, the United States seized Venezuelan dictator Nicolás Maduro, transporting him to American soil to answer for charges of narco-terrorism. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere, punctuated by President Trump's own declaration. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Over 2 centuries, Monroe's declaration had shaped U.S. foreign policy across administrations and throughout fundamentally different geopolitical eras. What began as a warning to European powers evolved into a framework for regional dominance, one that remains the cornerstone of American strategy in the hemisphere today. E aí, meu amigo, você gostou disso que você viu? Já a gente vai falar mais sobre isso. É a pura arrogância, né? Nunca foram tão conscientes da necessidade de manter o domínio hegemônico sobre uma região que cada vez mais se distancia deles por conta justamente desses arroubos que eles têm repetido ao longo dos últimos tempos, né? O que fazem com o Brasil, por exemplo, é justamente o contrário do que deveria acontecer, porque estão nos jogando em cima do colo da China, não é verdade? E eu vou mostrar para vocês uma coisa, você sabe que os Estados Unidos estão sofrendo também com isso que o governo Trump simplesmente despreza, que é a questão do aquecimento global. Ontem aconteceu um tornado, aliás, foram 2 tornados na região de Chicago. As imagens foram impressionantes. Bota para nós, por favor, Alex, essa imagem do tornado. Olha só o tamanho do bicho, tá? Maior do que os nossos aqui, que são também fenômenos raros, né? Muito raros, e que estão causando destruição em tudo quanto é lugar. Lá no caso de Chicago, foram fenômenos climáticos, foram 2 fenômenos climáticos, tá? E, enfim, provocaram só prejuízo. Lá não houve morte, não houve nada, é uma área de baixa densidade demográfica, né? E eu vou agora mostrar para vocês a meteorologia, para a previsão do tempo para o dia de hoje. Pedir para o Alex já colocar aqui na tela para a gente a meteorologia. Olha, hoje nós vamos ter um dia que é assim, ó, friozinho só aqui no sul do país, as temperaturas chegam aqui a 10 graus lá em Porto Alegre, 13 graus lá durante a madrugada em Florianópolis, mas depois aqui para cima, do sudeste para cima, a meteorologia a temperatura fica boa, né? Nós vamos ter, por exemplo, regiões inteiras com mais de 35 graus de temperatura em quase todas as capitais. Então vamos começar a ver aqui, essa região que eu falei é aqui a região norte, né?
Olha, a temperatura máxima será de 36 graus hoje lá em Rio Branco, mas você pode observar que nós teremos aqui em Palmas também 36, nós teremos 35 aqui em Rio Branco, 34 aqui em Belém, né? Em Macapá 32, 35 em Boa Vista, 36 em Manaus, quer dizer, calor pra caramba, né? E vai chover em Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Na região Nordeste, nós vamos ter um dia, na maior parte das capitais, de sol sobre nuvens, né? E teremos chuva aqui em Maceió e pode ter tempestade, chuva em Maceió e Salvador, pode ter tempestade em Aracaju, com temperaturas variando entre 37 e 25 graus Celsius, tá? Região Centro-Oeste. O que vai acontecer hoje? Brasília e Goiânia terão sol entre nuvens, temperatura de 36 graus lá em Goiânia. Gente, 36, hein? Os goianos vão assar hoje. 29 graus em Brasília, Campo Grande com 32, Cuiabá com 36 graus. Na região Sudeste, nós teremos um dia de céu nublado em Belo Horizonte, céu sobre nuvens em Vitória, no Rio de Janeiro 28 graus, céu sobre nuvens, em São Paulo o tempo já amanheceu nublado. E aqui no sul do país, chuva em Curitiba, tempestades em Florianópolis e Porto Alegre, como eu falei, com temperaturas chegando aqui a 10 graus, 13 graus, 10 graus na madrugada, com a máxima friazinha, né? 16 graus aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse será o dia de hoje da meteorologia no Brasil. E isto posto, eu vou chamar para nós o Kleber Lourenço, porque o Kleber vai trazer um bocado de informações para nós agora. Kleber, bem-vindo, Kleber. O que acontece aí, Alex? Ah, não está. Bom, o Kleber foi dar uma voltinha, ele já volta. Foi buscar o clone dele por ali, tá bom? Então eu vou chamar aqui o Alex, porque hoje nós temos dois fatos aqui, olha. Primeiro, o Charles Depay. Depay ou Depay, hein, Alex? Desculpa, é Memphis Depay, o Panunzio. Como é que é? Memphis Depay, que é Charles. Você aqui, falou ó. Charles, Memphis, eu não entendi. eu me dou o direito de falar umas bobagens, porque realmente assim, eu ouvi falar sobre Memphis Depay só agora. No dia que ele chegou com aqueles carrões no aeroporto, chegou aqui para resolver a parada. Sim. Né? Tinha uma contratação pendente com o Corinthians, uma dívida de 42 milhões para receber, e havia expectativa de ficasse, mas impuseram a ele um exame médico. O que foi? Tomou pau nesse exame? Então, ele passou, só o que acontece, Panunzio. Ele colocou no contrato que ele queria receber todo dia 30, mas como o Corinthians não paga o salário, nisso não tinha como realizar o pagamento. Tô brincando, vamos lá. O Corinthians decidiu não renovar o contrato do atacante holandês, que lembrando que ele é o maior artilheiro da seleção holandesa, e o anúncio foi feito na terça-feira pelo presidente do clube, o Mais Stabile, que justificou a escolha na base da saúde financeira do clube, que está passando por maus lençóis ali. Segundo ele, assumiu um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível com o equilíbrio financeiro necessário para garantir a sustentabilidade do Corinthians, Panunzio. Beleza. Ô, Alex, então acabou, né? E o Corinthians vai pagar os 42 milhões que deve agora? Então, ontem eu estava verificando nas redes sociais, os corintianos estavam chorando pela saída, porque ele fez história, querendo ou não, fez um gol importante ano passado contra o Palmeiras. Ele vai, pelo que eu vi, ele vai acionar na FIFA os 77 milhões de reais que ele tem para receber do Corinthians, que pode ultrapassar 100 milhões com correção de juros. Ué, não era 42? Não, era 42, 77. É uma grana preta, hein? Sim. Também ele não precisa trabalhar mais com um dinheirão desse no bolso, né, Alex? Sim, e lembrando que agora vamos ver o destino do Depay. Você já pensou ele pinta no Palmeiras, Panunzio? É bom? Não quero não. Levar o exame médico lá. Se o Corinthians pediu algum problema, tem. É igual comprar carro velho, né? Você nunca sabe. Por exemplo, Neymar. Vai comprar o Neymar para você ver o que vai acontecer. Ô, Alex, que história é essa de que o São Paulo, lá na Bolívia, foi flagrado com 86 quilos de maconha num ônibus? Não era para jogar futebol? Sim, a audiência, o pessoal, os torcedores estão falando que o São Paulo não tem crack, mas tem maconha. Então, muita maconha. Conta demais. pra mim essa história. Perfeito, vou me colocar aqui. Então, ontem, o ônibus que faria o transporte da delegação de São Paulo na Bolívia foi apreendido na terça-feira em Cochabamba com 86,55 quilos de maconha escondidos na cabine do veículo. E os 3 responsáveis são os motoristas e eles foram apreendidos pela unidade móvel policial para áreas rurais, a Umopar, ali na Bolívia, Panunzio. O clube informou que não teve nenhum envolvimento com o caso e a empresa responsável
responsável pelo serviço Frota Cosmos disponibilizou outro ônibus no horário combinado e os jogadores da comissão técnica nem chegaram a perceber e saber sobre essa ocorrência e chegou normalmente ali no estádio onde fez o jogo ontem contra o Bolívar e conseguiu um empate. Foi um ótimo resultado porque ali tem altitude. Então, o São Paulo não tem nada a ver com essa história da maconha. Apenas os 3 motoristas provavelmente estavam fazendo um tráfico de drogas e iriam carburar 86 quilos de maconha, Panuso. Carburar é bom. É maconha. Na Bolívia, viu, gente? Se fosse no Paraguai, não dava nem manchete do jornal, mas na Bolívia, isso aí, né? Sim. Na Bolívia enfim, a tradição lá são outros entorpecentes. Bom, vamos lá. Nós temos alguma coisa sobre a rodada de ontem? Isso mesmo, tivemos Libertadores e Sul-Americana. Vou passar rapidinho aqui, vou pedir pro Anderson já colocar a artezinha. Ontem, na Libertadores, tivemos empate entre Fluminense e Rivadavia ali da Argentina. E hoje teremos 2 jogos, Palmeiras e Cerro Porteño jogando ali em casa. E teremos um clássico brasileiro, que é o Cruzeiro e o Flamengo. Já na Sul-Americana, ontem, como a gente informou anteriormente, o São Paulo empatou 1-1 com o Bolívar. E hoje, para finalizar essa rodada nesta quarta-feira, teremos o jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro, Panunzio. Maravilha, beleza. Obrigado, Alex. Até amanhã, então, tá? Até, tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou chamar o Kleber Lourenço agora, só quero que o Alex me confirme se o Kleber está posicionado direitinho aí. Ele foi buscar o clone aquela hora, será que já voltou? Ele vai, coloca aí. Aí apareceu o homem, mas hoje tá difícil falar com o Kleber Lourenço demais, né? O cara vai ficando importante, é mais difícil falar com os pobres depois. Kleber. Que loucura, menino. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Panunzi, bora lá? Bora lá. Bom, o Kleber hoje está lotado de assuntos aqui na coluna dele, né? Vamos começar por Love is in the air. Love is in the air. As pessoas estão se amando. As pazes estão sendo feitas. Nós temos aí Lula com Alcolumbre, nós temos também Flávio com Michele. É algo incrível, dá até vontade de chorar, parece comercial de margarina, mas está acontecendo, não está, Kleber? Tá uma reaproximação ali digna de um filme de terror, Panunzio. Dark Horse, sei lá, exatamente, Black o Jack. Pangaré obscuro aí. Exatamente. Mas tem um clima de romance no ar aí, hein? Tem um clima, no mínimo, suspeitoso, Panunzio, mas desse caso eu queria ressaltar a coletiva deles ontem e, assim, mais uma vez, como sempre, toda vez que essa família decide se pronunciar, eles deixam claro que eles não possuem projeto qualquer para o país, a não ser libertar o bandido da cadeia. E ontem, durante a coletiva que eles deram, depois de fazerem eles se reuniram ontem já para fazer algumas gravações de vídeos para a campanha, vídeos juntos ali, para reestreitar os laços, para mostrar que está tudo bem, que as crises estão superadas. Michele chegou a dar umas provocadas ali no caso, a gente vê que a relação não está 100%, já que ao comentar sobre a escolha do vice, ela foi muito categórica em dizer, preferia que fosse uma mulher. Então ela não chegou a elogiar diretamente o Alfredo Gaspar, não chegou ali diretamente a falar bem da escolha. Ela primeiro fez uma queixa, preferia que fosse uma mulher, aí deu uns poréns, pelo menos se for alguém que ele vai defender os interesses das mulheres e afins, tá tudo bem, mas mostrou ali um tom queixoso. E aí, logo em seguida, vem Flávio Bolsonaro, reforçando que o objetivo da família em si é libertar o criminoso condenado Jair Bolsonaro. Ou seja, não há nenhuma coletiva desse pessoal, dessa gente, onde se apresentam propostas para o país de interesse, seja da sociedade brasileira, do empresariado e afins. Apenas é o único interesse deles. Tanto é que, diferente de outras campanhas, outros candidatos que buscam apoios de peso, até o próprio Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Lula, até mesmo Renan Santos do MBL, que buscam apoios externos, Flávio Bolsonaro tem o maior objetivo de conseguir consolidar o apoio da própria madrasta. Ou seja, a coisa toda não sai da própria família. Sejam os interesses e planos de governo deles, o plano de governo deles é libertar o pai bandido, e o interesse deles de apoio é o apoio da madrasta. Então, é um núcleo familiar extremamente egoísta, extremamente ali restrito, mostra e reforça ainda mais o isolamento de Flávio Bolsonaro, que não conseguiu alianças para sua campanha, então vai ter tempo de campanha muito menor na TV do que o seu principal concorrente, o presidente Lula, que vai disputar a reeleição. E, além disso, a disputa por apoio ocorre ali no próprio seio familiar. Não é uma busca de apoio de candidato tal, de autoridade tal, de personalidade tal e assim por diante. Não, ele está ali brigando
o que também é um pouco melancólico, né, Panunzio? Ele está disputando e lutando com unhas e dentes para conseguir o apoio de um parente, de um familiar. É isso mesmo. Eu vou antecipar aqui, eu vou pedir para o pessoal pegar a lauda Flávio Stupro, só para a gente mostrar aqui, porque o jornal O Globo publicou uma reportagem ontem, no fim da tarde, falando sobre o quê? Sobre o caso que a senadora Soraya Tronic e o Lindbergh levaram a conhecimento público, que foram as acusações de estupro contra esse que hoje é o vice na chapa do Flávio, né, o Kleber? Isso. Então, a matéria dá conta de uma série de contradições. Agora, esse caso está muito mal parado. E eu estou falando isso só porque ontem a Michele falou sobre esse vice, como disse o Kleber, dizendo, esperar dele que faça diferença em relação às mulheres. Mais ou menos, é paráfrase, tá? Não estou sendo literal aqui. Mas fica aqui minha pergunta, como é que um sujeito, né, acusado de estupro de vulnerável é escolhido para chefiar o Brasil no caso da vacância, né, da ausência do titular, caso Flávio Bolsonaro vença as eleições? Não consigo entender isso, viu? E a história só piora, Panunzio, porque a principal boia de salvação do Alfredo Gaspar, que é aquele filiado do PL, ele já deu várias versões sobre a história, versões diferentes, inclusive apontou que tinha sido testemunha de uma orquestração que teria sido feita por um assessor do gabinete do Lindbergh, que se chamaria Lucas, um assessor que não existe, sabe? Não existe um assessor chamado Lucas no gabinete do deputado Lindbergh Farias. Então ele inventou uma pessoa, criou uma história que não faz sentido, depois mudou a versão e assim, fica tudo muito ruim. Um cara que, inclusive, depois de apontar a suposta farsa e a conspiração para denunciar Alfredo Gaspar, depois se filiou ao PL. Então, tudo muito ruim. A principal boia de salvação do Alfredo Gaspar é uma pessoa com furos na história, uma pessoa extremamente problemática ali, do ponto de vista investigatório mesmo, porque como é que o cara faz a denúncia e depois se filiar ao partido que é beneficiado pela denúncia dele? Então, é tudo muito ruim nessa história e, assim, cada dia que passa, assim como a candidatura de Flávio Bolsonaro e as suas amizades, toda vez que sai uma notícia na imprensa é uma notícia negativa. Bom, beleza. Quero mostrar... não quero mostrar agora não, vou mostrar depois. Eu quero chamar a atenção de vocês. Nós falamos aqui sobre os sonhos imperiais do Trump no começo do programa, daqui a pouquinho a gente vai se estender um pouquinho mais nisso, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um convênio do Exército Brasileiro, né, que vai enviar 59 militares para 40 cursos de capacitação nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quer dizer, os nossos militares, que têm como matriz cultural justamente as doutrinas do Exército americano, vão lá para aprender. E é caro pra caramba, e o Exército paga adiantado por isso, hein? Conta para nós o que é isso, Kleber. Isso mesmo, Panunzio. A gente já falou um pouquinho na semana passada sobre essa história, mas vale retomar ela porque eu tive acesso ao detalhamento do que seriam esses cursos, o que seriam ministrados para esses militares brasileiros, e é um absurdo completo, Panunzio, porque diante da escalada da crise, ontem mesmo estava lá o governo americano publicando um vídeo basicamente dizendo de forma muito objetiva que a América Latina é o seu quintal, então chamando o Brasil de quintal dos Estados Unidos, mostrando que sim vai colocar quem quiser e como puder sob sua sujeição e sob seus desmandos, e nós temos ainda o Exército Brasileiro mandando pessoas para fazer capacitação nos Estados Unidos. Isso deveria ter sido suspenso há muito tempo, Panunzio. Entre os cursos que temos nessa relação, tem, por exemplo, vou ler alguns deles: qualificação em operações de informação, especialização de forças especiais e liderança estratégica de inteligência. Vale lembrar que durante a tentativa de golpe do 8 de janeiro, foram membros das forças especiais que ajudaram a organizar e mobilizar todo o contingente para a destruição da Praça dos Três Poderes e a sede dos Três Poderes. Inclusive, há sim indícios muito claros de que na invasão do Congresso Nacional, isso foi organizado e mobilizado por membros das forças especiais, assim como aqueles atentados a torres de transmissão, tentativas de explosão de bombas, tudo isso tem no seio agentes das forças especiais do Exército Brasileiro, e aí essa gente é mandada para fora, assim, ao custo de R$35 mil por cabeça para a realização desse curso, que foi pago de forma antecipada. O total do curso é $800 mil e foram já pagos $400 mil de forma antecipada para o governo americano, ou seja, o José Múcio, que reclama da falta de investimento das Forças Armadas, Panunzio, está pedindo mais dinheiro para quê? Para a gente mandar dinheiro para os norte-americanos, para mandar dinheiro para quem está ameaçando a integridade territorial do país como um todo constantemente? É para isso que ele quer dinheiro. E assim, ele fala que vai abrir a porteira, eu repito,
José Múcio Monteiro, ministro da Defesa. A porteira já está aberta. O senhor, inclusive, é um dos nomes da sociedade brasileira que está se empenhando, seja direta ou indiretamente, para manter essa porteira aberta. Essa porteira já está aberta. Essa matéria que eu estou dando no iclnoticias.com.br indica isso também. E é muito preocupante que nessa altura do campeonato tenhamos militares indo fazer capacitação e treinamento com uma força estrangeira que está nos ameaçando. Muito bom. Mudando de assunto completamente, nós vimos essa semana, né, o Lula reatar a relação com alguém que causou muitos prejuízos a ele, que foi o Alcolumbre, né? O Alcolumbre começou essa história quando o Pacheco não conseguiu a indicação do Lula para aquela vaga do Supremo aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso, e a partir daí não parou mais de sacanear o Lula. Mas agora eles compuseram, né? Enfim, um prometeu juras de amor secreto ao outro, e agora volta a novela do Jorge Messias, né? Porque a indicação do Messias, de novo, não está descartada. A gente tem falado sobre isso aqui. Mas será que isso vai rolar? E o que o Jorge Messias acha desse momento que está vivendo, hein, Kleber? Olha, eu conversei com membros do Palácio do Planalto e auxiliares do presidente Lula, e eles estão confiantes que, com essa primeira reunião, assim, uma reunião que inclusive não tratou diretamente da reindicação do Messias, mas com base no clima, no que foi tratado ali e no que foi conversado sobre a necessidade de fazerem as pazes, muitos dos membros do governo estão confiantes até mesmo de que o governo possa fazer a reindicação do Messias ainda esse ano e esse nome ir para a sabatina e votação ainda esse ano, Panunzio. Então, se há uns 3, 4 meses atrás falávamos sobre a incerteza disso que poderia ficar para o ano que vem, no Palácio do Planalto a expectativa já é outra. Para aliados, o Jorge Messias vem sendo ali bem cauteloso e conservador, até com razão, né? Tendo em vista que no Brasil, a qualquer momento, tudo pode mudar, mas questionado sobre essas possibilidades de ter o seu nome enviado novamente para a indicação ao STF, ele tem dito aos aliados que tudo pode acontecer. Inclusive, nada, né? Mas ele também diz que está em compasso de espera e que tudo depende da relação entre o presidente Lula e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então ele também ali está um pouco conservador, mas imagino que, conforme ele acompanha o clima geral no Palácio do Planalto, ele também deve estar um pouco confiante, viu? Muito bom. Beleza. Vamos ver como é que vai acabar essa novela aqui. O Brasil é o país daqui que não manda, né, gente? Essa vaga, está há quanto tempo já aberta essa vaga? Já nem lembro mais como era o ministro Luiz Roberto Barroso, de tão atrasado com essa indicação. Não só essa novela, mas temos outras novelas importantes que não andam, Panunzio, como, por exemplo, nossa audiência acha que esquecemos, mas não esquecemos. O fim da escala 6x1 também segue ali congelada, a perder de vista, pela atuação direta de Davi Alcolumbre também, que é uma pessoa que não só faz isso por criar dificuldades ao governo, mas por convicção mesmo. Já falei várias vezes aqui. Davi Alcolumbre é contra o fim da escala 6x1 de maneira convicta, porque ele acredita que não é positivo. Então temos também ali outras coisas muito importantes para a sociedade brasileira que seguem congeladas no Brasil e que não avançam. Muito bom. Olha, gente, ontem nós tivemos uma coisa que raramente acontece lá em Brasília. Estava acontecendo uma reunião do Colégio de Líderes, o líder do PT, o Pedro Kizai, estava lá nessa reunião, de repente passou mal. E foi coisa séria, né, Kleber? Eles tiveram que chamar lá o serviço médico da Câmara e ele acabou sendo internado no hospital lá de Brasília porque teve um AVC. E o que foi que aconteceu com ele, hein, Kleber? Olha, Panunzio, ontem, durante a reunião de líderes, que estava prevista para acontecer às 3 horas da tarde, mas iniciou às 15:05 da tarde, os parlamentares que estavam presentes na reunião falaram que o líder da bancada petista, o Pedro Kizai, passou mal, teve um mal-estar e desmaiou. Alguns presentes chegaram a me relatar que tinham a suspeita de que ele teria um quadro convulsivo, de que ele teve uma convulsão, e ele foi levado às pressas ao hospital, ele ficou internado no DF-Star, e lá, depois, a liderança da bancada petista emitiu uma nota confirmando que Pedro Kizai teve um AVC durante a reunião de líderes que discutia alguns temas importantes. Por conta desse episódio, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele suspendeu a sessão plenária que teria ontem para deliberar alguns temas e também suspendeu a discussão da reunião de líderes que estava definindo a pauta. Tinham alguns assuntos que já estavam em discussão e em tramitação, como, por exemplo, o projeto dos combustíveis. Eu vou até pegar a listinha que uma fonte me mandou aqui no WhatsApp ontem sobre o que estava em discussão aqui. Sobre o Plano Nacional de Cultura, também sobre o PLP dos combustíveis, falava também sobre antecipação de receitas para a defesa, para o Ministério da Defesa, que era uma discussão que estava no Senado e avançou para a Câmara dos Deputados, mas tudo isso
acabou ficando em suspenso, como, por exemplo, isenções fiscais referentes à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que acontecerá no Brasil no ano que vem, se eu não me engano. Alex, me ajude no ponto, por gentileza. Cadê o Alex? Brigadão, viu? Então, vai ser no ano que vem a Copa Feminina de Futebol. E aí também estavam pensando nas isenções fiscais para isso, além de recursos do Fundo Social para a saúde. Então, todos esses temas estavam em discussão para a pauta da semana e ficaram em suspenso por conta desse episódio. E aí a expectativa é que nos próximos dias seja retomada a discussão no Colégio de Líderes para que a pauta seja definida. A pauta ali que eles chamam de esforço concentrado antes das eleições. Bom, vou falar um pouquinho sobre bets aqui, sobre apostas, né? Tem uma entidade chamada Anseja. Anseja significa o quê, Kleber? A Anseja é uma instituição que, vamos supor ali que seria como se fosse um sindicato das bets. Sindicato das bets, pois é. Só que o Sindicato das bets está na alça de mira do TCU. Por quê, Kleber? Olha, Panunzio, teve uma decisão recente do Tribunal de Contas da União que determinou que o CAD, que é o Conselho de Atividades Econômicas, encerre um acordo de operação de 5 anos com a Anseja, entidade ligada ao setor de apostas. E por que isso? Assim, todo caso é muito estranho e chama a atenção de como órgãos que deviam regular os setores acabam sendo cooptados pelos setores que deviam regular. Porque, por exemplo, a Anseja foi criada em 1º de outubro de 2025 e apenas 5 dias depois já tinha contrato com a presidência do CAD. Além disso, pouco tempo depois conseguiu o credenciamento e a parceria com o CAD. E eles realizaram um evento em conjunto com o CAD, e aí mesmo após o cancelamento de um patrocínio de integrantes da Anseja, eles continuaram participando ativamente de um seminário do CAD sobre apostas. Mesmo que não tivessem envolvimento direto, eles continuaram participando, mobilizando, e inclusive a principal organizadora, a diretora da Anseja, já havia trabalhado no CAD e apresentou-se como principal organizadora do evento. E aí o ministro do TCU, o Benjamin Zindler, classificou o episódio como apropriação privada de atividade institucional pública, ou seja, mostrou que a relação é imprópria, indevida e que precisa ser suspensa o quanto antes. Ou seja, mais um problema ali, mais um descalabro causado pelas bets, que não só ali, depois de tudo que causam com a devastação da renda das famílias brasileiras, seguem avançando para cooptar o Estado brasileiro. Valeu, Kleber Lourenço e seu clone. Obrigado por você, bom dia, até daqui a pouco. Até amanhã, né? Até amanhã, Panunzio. Tchau, Valeu, tchau. Kleber, obrigado, viu? Pessoal, vou direto para Brasília, vou chamar o Lula aqui, estou ansioso para falar com o Lula hoje. Tudo bem, Lula? Beleza? Tudo bem? Como é que vai, Fábio? Tudo jóia. Olha, tem uma coisa que eu quero mostrar para você, porque ontem a gente falou daquela operação do catering para tirar o Trump de dentro do avião e botar em outro, às pressas. Hoje está nos jornais do mundo inteiro isso, né? Depois que o New York Times descobriu que o Trump teve que sair às pressas daquele avião que ele ganhou do Catar. Mas tinha um meme tão engraçado, já vou mostrar para você, tá? Mas olha, primeiro eu quero falar sobre as coisas sérias, sobre esse que supostamente é um caso de censura, patrocinado pela Suprema Corte Brasileira, que a extrema-direita vem denunciando como um caso de censura, mas para a gente saber exatamente o que é. É a história de um jornalista que acusava o ministro Flávio Dino de usar carros oficiais para transportar particulares, tá? E esse jornalista teria sido impedido, ele foi impedido de divulgar o material. Quero saber do Lula, do que trata isso, afinal de contas, nós temos efetivamente um caso de censura e mais, para começar a nossa discussão, Lula, o Flávio Bolsonaro ontem, não vou mostrar isso aqui agora não, porque esse VT eu não tenho ele aqui na mão, mas eu vou mostrar já. O Flávio Bolsonaro ontem disse que isso é um caso de censura. Conta para mim a história e me diz do que trata, por favor, Lula. Bom, primeiro vamos contar a história, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou ontem buscas contra o ex-secretário de Segurança do Maranhão, Raimundo Cotrim, apontado como a fonte do blogueiro e jornalista. Ele é jornalista de formação, mas blogueiro de operação, Luiz Pablo Conceição Almeida, né, que mantém o blog do Luiz Pablo, que é um dos veículos de comunicação lá do Maranhão, mas é um blog, é um veículo nativo digital. A investigação da Polícia Federal apura o crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino, né? E o caso gerou fortes críticas, né, de associações de imprensa. A Abrage deu uma nota contra a censura desse blogueiro Luiz Pablo, que teria sido quebrado o sigilo dele. O candidato do PL, né, que é o representante do clã Bolsonaro, que
que quando esteve no trágico período de 2019 a 2022 à frente da presidência da República, tentou dar golpe de Estado, tentou censurar a imprensa, não tinha uma relação nada boa com a imprensa, não prezava pela liberdade de comunicação. O Flávio Bolsonaro ontem fez uma pantomima com jornalistas que estavam cobrindo a agenda dele, ofereceu churrasco e disse que aquilo era um desagravo, né, aos avanços contra a liberdade de imprensa promovidos pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Flávio Dino. Do que se trata isso? Né? Há um antigo antagonismo entre Flávio Dino e o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, esse Raimundo Cotrim, né, que tem como associado às movimentações políticas dele no Maranhão esse blogueiro Luiz Pablo. Esse blogueiro Luiz Pablo, que no passado já foi preso por achaque, né, ele, num dado momento, no ano passado, ele divulgou qual era o trajeto que o Flávio Dino faria num determinado ponto no Maranhão, quais eram os carros que ele estava usando, inclusive com a falsa informação de que os carros pertenciam ao Tribunal de Justiça do Maranhão, que eram carros oficiais do TJ do Maranhão e que ele estaria usando isso indevidamente e colocando em exposição de risco, né, o ministro Flávio Dino, que hoje é o segundo mais ameaçado pela extrema-direita no Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o Alexandre de Moraes, né? E, de fato, você pode ser contra ou a favor das posições do Alexandre de Moraes, mas há um fato: o ministro Alexandre de Moraes é ameaçado, né, de morte, né, e a sua família é ameaçada com perseguições pela extrema-direita brasileira. O mesmo acontece com o ministro Flávio Dino. Então, as investigações são nesse sentido. E, nesse sentido, verificou-se que esse blogueiro recebeu dinheiro, estima-se que algo da ordem de R$100 mil, para fazer publicações que indicassem vulnerabilidades da segurança do ministro Flávio Dino e também publicações que o desacatassem moralmente. É isso que se investiga no Supremo e, nesse caso, não há que se falar. Me desculpem, eu prezo profundamente o regramento constitucional da liberdade de imprensa e de informação e da preservação da fonte. Mas, nesse caso, há uma evidente chantagem em curso no Maranhão contra um ministro do Supremo. E não se trata de agredir a liberdade de imprensa, se trata de investigar. E o objeto de investigação está no seio dessas células de extrema-direita, Fábio. Esse caso é um caso muito complicado, viu? Eu confesso para você que eu não firmo uma posição porque eu gostaria de conhecer esse caso profundamente, porque realmente é um tema delicado, né, Lula? Agora, existe hoje uma tentativa de confundir jornalistas que trabalham autenticamente como jornalistas de chantagistas, porque existe também. A máscara cabe em qualquer um, né? Exatamente. Também existe isso, mas existe o contrário, tá? E eu falo aqui de cátedra, tá? Porque eu, na minha trajetória profissional, já estive em outras encarnações profissionais, inclusive como vice-presidente de uma grande agência de publicidade que atua com contas públicas no passado e até hoje, e fui chantageado, inclusive com um valor dessa ordem, de R$100 mil, para que se fizessem pagamentos e programações para determinados sites, né? E eram pessoas que se passavam por jornalistas, mas que faziam essas publicações chantagistas. Então, é fundamental a gente ter frieza, a gente, inclusive jornalistas, né, ter frieza para separar as coisas, porque há uma operação de difamação e de perseguição em curso. Muito bom. Mudando de assunto,
o PCO, Partido da Causa Operária, um partido desse tamanhozinho, foi alvo de uma ação de busca e apreensão. Ontem, o Rui Costa Pimenta, que é candidato à presidência da República há 3 ou 4 dias, ficou pé da vida, eu ficaria também se fosse ele, mas a acusação é grave. E a acusação dá conta do mau uso de verbas do fundo partidário ou do fundo eleitoral, de cerca de R$1.800.000, para o pagamento suspeito de serviços que não teriam sido prestados por uma gráfica. Lula, o que aconteceu com relação a isso? Existe porque o Rui Costa Pimenta atribuiu isso a uma iniciativa dos sionistas. Portanto, ele levou o problema para o campo da especulação ideológica geopolítica. E eu queria saber de você o que foi que de fato aconteceu. Fábio, aí vai muito da mitomania do Rui Costa Pimenta, né? Mas o que é que acontece? Essa investigação busca apurar o uso de R$1,4 milhão, que seria fundo partidário, usado em gastos de gráficas, em gráficas que teriam dado notas para o partido. Essas gráficas estariam ligadas à família do Rui Costa Pimenta e era um processo na investigação, que é o que se procura apurar, né, seria uma lavagem de dinheiro e o retorno do recurso para os bolsos familiares, inclusive porque o João Pimenta, filho do Rui Costa, também é investigado na ação, né? Então haveria um retorno de recursos para a família Costa Pimenta. É isso que se investiga. Agora, essa investigação ela é exatamente igual a outras que acontecem no âmbito da justiça eleitoral para verificar esse coronelismo partidário no Brasil. Por quê? A gente já falou aqui várias vezes, partidos como o PL, como o próprio Republicanos, o União Brasil, o Progressistas, esses partidos do Centrão, legendas menores, Avante, Podemos, essa coisa toda, eles viram microempresas familiares com um fundo público, né, garantido de financiamento. No caso do PL, é R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano. E movimenta essa grana internamente com empresas gráficas, empresas de educação, empresas de segurança, aluguel de jatinhos, aluguel de carros. O dinheiro pode circular internamente nesse sistema. Então, é isso que se investiga. Nesse caso, é um recurso até pequeno, mas é um partido da extrema esquerda, é um partido que tem posições de esquerda, é um partido polêmico e o Rui Costa Pimenta está gritando contra essa investigação. Mas essa investigação está no âmbito, né, da busca de informações sobre esse coronelismo partidário. O que eu sugiro ao TSE, à Justiça brasileira, é que ela volte esse olhar da lavagem de dinheiro dentro das legendas para as legendas do Centrão, porque existe e está em curso. Muito bom. Ô Lula, vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje falei que o amor está no ar, né? Porque tem Hugo Mota com Lula, tem Alcolumbre com Lula, tem Flávio com Michele, o Brasil virou um país romântico, afinal de contas, nessa reta inicial aqui da eleição. Mas... Então, para seguir nessa sua linha, poderia-se dizer que o presidente Lula está trabalhando um trisal. Lula, Alcolumbre e Hugo Mota, é isso? Vai ficar de suruba isso, não quero falar nada não, mas trisal é pouco aí nessa relação polimórfica, né? Bom, desculpa aqui a bobajada, gente, mas vamos lá. Olha, eu estou falando que o amor está no ar, porque as pesquisas estão saindo, né? O Lula está em vantagem, essa vantagem estreita em um pouquinho, é mantida na outra, mas ontem saiu a pesquisa da CNT, né? CNT-MDA. Eu queria que o Lula contasse para nós como é que foi, porque ali a diferença é grande, né, Lula? A diferença é grande. Veja bem, Fábio, a gente até comentou isso no N2 de ontem, né? Essa pesquisa CNT-MDA é uma pesquisa, primeiro, feita face a face, porta a porta. Não são entrevistas pela internet, não são capturas de entrevistados pela internet. O que tem provocado um desvio, né, e um aumento de determinados candidatos, né, nos índices de intenção de voto, como é o caso específico aqui das pesquisas pela internet, elas sempre inflam
o candidato Renan Santos, que aparece aí com 7%, 8%, 10% de intenções de voto nessas pesquisas, porque ele é um personagem da internet, né? Ele é um personagem que tem tráfego de internet nas suas redes sociais muito maior que o presidente Lula ou que o próprio Flávio Bolsonaro, né? Mas ontem essa CNT-MDA mostra uma diferença no primeiro turno de 13 pontos, né? Uma vantagem para o presidente Lula de 13 pontos no primeiro turno, e mostra ele ganhando os ensaios de segundo turno com folga também, folga de 6 pontos, 7 pontos em relação a qualquer outro candidato e disparado na frente, não há empate. É uma pesquisa confortável para o campo da esquerda e da reeleição do presidente Lula? Sim. Agora, é uma pesquisa que ela está dentro da mesma linha das outras pesquisas que são feitas da maneira como é apurado a intenção de voto da CNT-MDA, que é o voto, é a entrevista face a face, é a entrevista em ponto de fluxo, como faz o Datafolha. E essa semana, depois de amanhã, sexta-feira, sairá a primeira grande pesquisa pré-eleitoral Quest encomendada pelas organizações Globo. Mas, então, a fotografia que saiu nessa MDA de ontem, com o presidente Lula à frente de Flávio Bolsonaro, mais de 13 pontos, né? 13,3 ou 13,4 pontos, né? À frente no primeiro turno e 7 pontos à frente no segundo turno, é uma pesquisa que fotografa com uma maior veracidade o que está acontecendo. E eu recomendei no N2 ontem, Fábio, que quem puder vá à revista Liberta, que está no ar desde sábado, porque a nossa capa chama para 3 artigos de fundo sobre pesquisa eleitoral e a confiabilidade da pesquisa eleitoral. E quando as pesquisas começam a indicar, né, um resultado sólido que vem se mantendo, isso funciona mais ou menos como um feromônio para que os políticos vão se reunir em torno daquele que tem, né, a preferência da opinião pública. Então o feromônio está funcionando e a gente vê isso, nisso que eu falei que o amor está no ar, love is in the air, né? Porque quando você tem aproximação de Alcolumbre com alguém de que ele estava distante, né, Lula? Porque o cheiro do poder, esse feromônio incrivelmente sedutor, está falando mais alto ali nas glândulas dos narizes desses caras. Agora, ontem o Lula também ligou para o Hugo Mota. Ligou para falar o quê? Trocar confidências? O presidente Lula ontem, porque o amor estava no ar, né? O presidente Lula ontem ligou para o presidente da Câmara, Hugo Mota, para agradecer a declaração de apoio eleitoral do Hugo Mota à reeleição dele, presidente Lula. O Hugo Mota deu uma declaração num evento na Paraíba, dizendo que apoiava a reeleição do presidente Lula, e isso é, na verdade, um gesto desse grande salão de baile de Brasília, esse grande salão de baile de Brasília que tem bailes regionais. Na Paraíba está se jogando um baile regional que tem interesse aqui em Brasília, que é o apoio que já foi dado também do presidente Lula à eleição do pai do Hugo Mota, Nabor Vanderlei, ex-prefeito de Patos, da Paraíba, que é candidato ao Senado pela Paraíba, pelo Partido Republicanos, e a esquerda na Paraíba começou a aceitar, apoiar o Nabor Vanderlei. Claro que há disenções, há rachas nessa trajetória, mas o retorno disso foi o Hugo Mota fazer essa declaração de apoio, o presidente Lula ligar para ele e agradecer, porque também quer que ele segure algumas pautas que são desconfortáveis para o governo na Câmara dos Deputados e libere outras que são urgentes. Por exemplo, e aí entra já uma relação com Davi Alcolumbre, porque se trata de uma medida provisória que tem que ser aprovada, né? A vigência dela tem que ser aprovada em definitivo na Câmara e no Senado antes da eleição, que é a taxa das blusinhas, né? A chamada taxa das blusinhas, que é a não cobrança, né? Que é a isenção tributária para importações
de até $50, né? Essa isenção tributária, ela deverá cair no meio de setembro, no início de setembro, né, se a MP que está aqui no Congresso não for aprovada, a MP que instituiu essa isenção tributária. Isso é de interesse fundamental do Congresso. Então, o presidente Lula quer que o Davi Alcolumbre instale rapidamente a comissão para aprovação dessa medida provisória e ela entre em vigor de imediato, impedindo que haja um aumento de tributação sobre essas importações de até R$50. Nessa busca de apoio do Davi Alcolumbre também, né, o Hugo Mota tem ajudado na liberação da votação, da aprovação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal antes do fim do ano, depois da eleição. A indicação do Jorge Messias vai ser feita para essa vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula tem contado com o apoio do Hugo Mota nesse lobby para convencer o Alcolumbre a destravar essa votação. Isso, nesse momento, é mais importante para o presidente Lula do que a aprovação antes da eleição do fim da escala 6x1, que acontecerá, mas também até dezembro, depois da eleição. E só para encerrar aqui, Fábio, nesse lobby, né, para aprovação do Jorge Messias no Senado, ontem foi o dia do advogado, foi o 11 de agosto, né, isso, anteontem, desculpa, ontem foi o 11 de agosto, ontem. Então teve uma solenidade, né, no Recife, na Faculdade de Direito, com a presença do Jorge Messias, e o ministro José Múcio, que é pernambucano, foi junto com ele para uma ampla apresentação da plataforma de reivindicação do Jorge Messias a essa vaga no Supremo Tribunal Federal e houve uma movimentação de todo o trade político da direita à esquerda em Pernambuco em apoio ao Jorge Messias. Muito bom. Olha, só faltou, é que não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas só para lembrar aqui, o Lula me chamou a atenção para isso antes do jornal e eu preciso dizer para vocês que nesta quarta vai ser instalada lá a comissão para discutir a redução da maioridade penal, um assunto importante que a gente vai discutir amanhã, tá bom, Lula? Sim, então é isso. Assim, só rapidamente, é um risco muito grande, a comissão será instalada hoje e é um risco muito grande a Câmara dos Deputados instalar uma comissão com essa pauta, com essa agenda, no início do processo de campanha política, porque isso tensiona muito as bases reacionárias da sociedade. Muito bom, Lula. Um abração para você, obrigado. Então, até amanhã, companheiro. Valeu, viu? Pessoal, olha, eu preciso chamar a atenção de vocês para isso que vai acontecer aqui amanhã no ICL. Vocês sabem que a extrema-direita dominou durante muito tempo, né, a internet, eles entenderam qual era o jogo melhor e eles não têm escrúpulos, então eles usam, não tem freio moral, não tem trava moral, não tem nada. Usam a internet de maneira a ter como objetivo a conquista do poder. Só que isso dá grana, tá? E dá dinheiro e dá muito dinheiro. São oportunidades comerciais que nascem a partir de um movimento de polarização e mobilização da opinião pública. Pois olha, amanhã, dia 13 de agosto, data cabalística, o nosso querido professor Castro Rocha e o Edu Moreira vão nos dizer como é que isso é feito, né? Como é que essas pessoas transformam polarização ideológica em oportunidade de negócio. Como é que elas enriquecem, manipulando a opinião pública e ainda tiram como proveito o desfrute do poder. Então você não pode perder. Olha, amanhã, se você quiser assistir, está aqui o link, olha, é só digitar aí no seu navegador despertaecl.com.br e você vai receber o nosso convitezinho. Se quiser, bota também o seu celular aqui, ó, nesse QR Code, você vai cair no mesmo link, tá bom? Não deixe de assistir. Muito importante entender como é que a direita usa no mundo inteiro o modelo deles, esse modelo essa oportunidade de transformar a política em grana, tá? Que é disso o que trata, tá bom? Isso posto, eu vou me despedir de vocês aqui. Quero mostrar a audiência. Por favor, me sopra aqui no meu ouvido, por favor. Eu estou achando que nós estamos com 20.033 pessoas, a minha fonte aqui errou, passou a informação incorreta. Então, eu vou dizer, vamos lá, qual é o número, Alex? 20 mil?
330 pessoas nos assistindo, estamos em primeiro lugar na audiência para variar, e eu agradeço muito a sua audiência e te espero aqui amanhã às 7 da manhã para começar o dia com você, tá bom? Obrigadão, tchau, assista agora o N1. É amanhã, turma, a aula do professor Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. E o tamanho do lucro que esse grande negócio, sim, porque é um grande negócio, dá para essa turma. Vocês não podem perder essa aula. É realmente inacreditável o que vai ser mostrado. Se vocês já estão inscritos, amanhã vai chegar o link para vocês poderem clicar e assistir a aula. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.